cumprimentar pela luta árdua, incansável e decidida do seu corpo técnico, do seu corpo de funcionários, na pessoa do doutor Ivo, por quem eu tenho um profundo respeito e admiração pela sua dedicação. Um hospital 100% SUS, nas condições do sistema de saúde, sobreviver como Sofia faz ao longo dos anos, com a qualidade de atendimento, é algo para ser comemorado, para ser cumprimentado e também para ser apoiado, porque a luta é muito difícil. Eu vou responder a pergunta do Dr. João Batista dizendo o seguinte: nós estamos num momento que a sociedade está extremamente esgarçada, dividida, com uma intolerância extremamente grande em debater, em discutir, compreender a opinião do outro e respeitar a opinião do seu oponente. E a minha característica principal é exatamente essa de conciliar o debate, o diálogo, a busca de possibilidades, de saídas para a formulação de políticas públicas que atendam à sociedade, sejam elas na área de saúde, sejam elas nas áreas sociais as mais diferentes, seja na habitação, em todas as áreas em que a política se faz necessária, eu acho que o principal papel a ser desempenhado é do diálogo e do respeito às opiniões divergentes. E a minha experiência de ter sido secretário da prefeitura ao longo da vida, em 3 oportunidades, como secretário de Indústria e Comércio, como superintendente da SUDECAP, como presidente da URBEL, me deu uma visão e uma experiência bastante grande da administração pública. Eu não sou da prefeitura, não tenho nenhum vínculo público com o poder público, sempre atuei como engenheiro na iniciativa privada, mas já exerci essas funções e depois, como vereador, tive a oportunidade também de compreender, através dessa experiência adquirida no Executivo, aquilo que era o papel do Legislativo, de fiscalizar o Executivo, de observar o orçamento, cobrar o cumprimento do orçamento por parte do Executivo e fiscalizar, principalmente, a aplicação desse orçamento por parte do Executivo. Então, eu acho que essa minha experiência acumulada ao longo dos anos e essa minha capacidade de percepção da necessidade de estabelecer um diálogo amplo na sociedade é que vários segmentos da sociedade, amigos, companheiros de luta de longos anos, chegamos nós, conjuntamente, à conclusão de que o momento exige diálogo e experiência na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte para tentar recuperar o protagonismo da Câmara no diálogo permanente com a sociedade, na formulação de políticas e que ela possa realmente ser uma caixa de ressonância das necessidades que o setor organizado coloca para a cidade, que a sua população merece e precisa ter essa atenção. É por isso dessa candidatura novamente, depois de vários mandatos que nós exercemos na Câmara de Vereadores. Já não tinha mais esse desejo, mas foi a partir desse momento de análise dessa realidade, dessa conjuntura, que é necessário ter uma voz na Câmara que estabeleça o diálogo e que a experiência possa contribuir para as políticas públicas. Muito obrigado, Cacheta. Eu acho que o Cacheta respondeu muito bem. Nós sabemos aqui no Hospital Sofia Feldman que muitas demandas do hospital nós já fizemos como não só o corpo técnico do hospital, mas junto com a própria comunidade usuária do hospital, já fez demandas junto à Câmara de Vereadores de Belo Horizonte em relação ao hospital. Então, a minha opinião, como diretor desse hospital, eu faço parte do colegiado diretor, como vários outros membros aqui da nossa comunidade aqui no hospital, que faz parte do colegiado diretor. Nós sabemos que o SUS, o Sistema Único de Saúde do Brasil, embora muitas vezes na TV e nas coisas, coloca como se fosse uma coisa absolutamente de responsabilidade do governo federal, que é uma distorção do próprio funcionamento do sistema, muita gente às vezes nem conhece exatamente como que é, e muitas
aqui independente de quem é governo federal, não importa. Mas o que todo mundo tem que saber é que o verdadeiro gestor do sistema de saúde é a prefeitura. É o prefeito de qualquer cidade de médio porte, grande porte, nesse país, é que faz a gestão do sistema de saúde no seu município. Toda a gestão pertence à prefeitura. Os recursos que vêm do Ministério da Saúde e também do governo do Estado, que vão para o município, e a partir daí é que o município, seguindo as diretrizes, logicamente, que já existem, as portarias e todas as diretrizes que organizam o sistema, que esse é o papel do Ministério da Saúde, organizar, propor medidas de organização do sistema para que os municípios apliquem e executem as ações de saúde nos seus espaços. E muitas vezes isso cai sobre o governo federal, sobre assuntos que o governo federal não tem gestão, a não ser aportar recursos. O problema do SUS de financiamento é grave, é crônico, a gente sabe que precisaria de muito mais recursos do que existe, mas com os recursos que tem, quem faz toda a execução do serviço de saúde no município é o prefeito. E, logicamente, com seus secretários e tudo mais. Por isso, da importância de uma Câmara de Vereadores, na minha opinião, que não fique voltada a interesses mesquinhos e paroquiais. Interesses paroquiais. Ah, tá, o muro da avenida não sei o que ali, o barranco está caindo, vamos atrás de um vereador para resolver esse problema. Não quer dizer que o vereador não possa fazer isso, mas isso não deve ser, na minha opinião, a função principal de um vereador. Ele tem que elaborar políticas para que os muros não fiquem caindo para tudo quanto é lado, né, por a chuva. Evitar que isso aconteça. E um pouco mais, eu acho que essa questão do muro que o doutor João traz de maneira bem pontual, eu acho que se o vereador tiver conhecimento disso, ele deve cobrar do executivo. Agora, não deveria nem ter essa necessidade. A manutenção da cidade é uma questão do executivo. Como cabe ao vereador fiscalizar, ele deve estar levando também na medida que ele tem esse conhecimento. Mas eu concordo plenamente, doutor João, que o vereador precisa, principalmente nessa questão mais objetiva da saúde, como foi colocado, é que o vereador tem que estar atento na gestão que é da prefeitura, né? Acompanhar os percentuais dos orçamentos, seja ele municipal, estadual ou federal, para a saúde, que é uma questão constitucional, fazer observar isso, cobrar do executivo que esses percentuais sejam cumpridos, tanto pelo governo federal quanto municipal e estadual. E como a gestão é municipal, como foi colocado, é de responsabilidade do município, quanto mais democrática for uma gestão, mais o executivo vai ter o retorno das necessidades da cidade. Por isso, um Conselho Municipal de Saúde atuante, presente e com conhecimento das necessidades do município, ele contribui muito com a sua formação tripartite da gestão do Conselho Municipal. E os usuários têm um papel importante. Pega a questão da Sofia mesmo, aqui, que historicamente é um hospital onde a associação de usuários tem um papel muito importante. Quanto mais ela interage, mais o Sofia conhece as relações e as necessidades que a comunidade tem. Mesmo que pese que o Sofia é um hospital de grande alcance no seu atendimento, não só, ele não é um hospital maternidade da região norte da cidade, ao contrário, ele é uma referência nacional e atende num raio muito grande de cidades ao redor de Belo Horizonte, né? Mas os usuários, a comunidade organizada, participando da gestão, nos seus conselhos, da sua representação, tem um papel fundamental. Por isso, a questão que eu reafirmando, a questão do Conselho Municipal de Habitação, de Saúde. A gente fortalecer o Conselho Municipal para que a sociedade seja bem representada, os profissionais da saúde sejam bem representados, porque eles são os grandes conhecedores da questão técnica da saúde, como propor soluções objetivas, gestores que também conhecem da questão da gestão da saúde, para contribuir na gestão, na aplicação e na fiscalização dos recursos. Então, quanto mais democrática é uma gestão municipal,
mais a sociedade ganha na sua participação e na cobrança em relação ao executivo. Concordo plenamente. A pandemia agora ficou muito claro a questão do SUS, do Sistema Único de Saúde. A importância que o sistema tem, continua tendo, a pandemia continua no pico, na situação que está hoje, mas o SUS foi fundamental até agora para o atendimento, em que pese que o governo federal, de maneira vergonhosa para todos nós, não tenha dado o direcionamento adequado e correto para o enfrentamento da pandemia, inclusive tergiversando sobre a questão de vacina nesse momento, que é um absurdo, o mundo inteiro preocupado com a vacina para os próximos meses e ano aí para enfrentar a situação, e o governo federal negando, mais uma vez, na sua atitude negacionista, da ciência, da técnica e do conhecimento, né? Então, nós precisamos, cada vez mais, da área de saúde unificada, com recursos suficientes, cada vez mais suficientes para o atendimento, mas também uma boa gestão do sistema de saúde, em que as prefeituras têm um papel fundamental e que a Câmara tem esse papel de conviver, de relacionar, de cobrar e de propor, junto ao Executivo, as melhorias, seja na saúde ou em qualquer outra área específica. Bem, acho que o Cacheta respondeu bem os objetivos de que seria o papel de uma Câmara de Vereadores, principalmente numa cidade, numa grande metrópole como Belo Horizonte. Eu vou fazer outros comentários mais no final, mas vou abrir aqui para quem quiser fazer perguntas para o candidato, seja aqui no auditório ou quem estiver assistindo aí online, direcionar suas perguntas para o candidato, viu, gente? Olha, quem tiver alguma pergunta, que tiver no Zoom aí, levanta a mão, tá? Tá? Mas o pessoal está escutando lá. Quem quiser falar, é só falar. Ativa o microfone e fala. É porque alguém sempre fica esperando um primeiro fazer uma pergunta, para depois o outro fazer. Vamos esperar um pouquinho mais. Bom, primeiramente, bom dia. Eu gostaria de saber, Cacheta, o que você tem de proposta para a melhoria da saúde na cidade como um todo. Não pensando só no Hospital Sofia Feldman, que é uma grande referência, a gente sabe, até internacional em maternidades, mas uma melhoria na saúde de Belo Horizonte como um todo. Não só talvez na rede pública, mas também pensando em alguma coisa em relação à rede privada também. O que você tem para a gente? Obrigado. Olha, eu acho que o papel do vereador é muito claro. O papel do vereador é de fiscalizar, de acompanhar as políticas públicas que são formuladas através do Executivo, evidentemente. Mas tem questões que são muito importantes do ponto de vista do acompanhamento da situação. Nós temos agora em Belo Horizonte, acabando de ser implantado na área privada, já que você pergunta também sobre a área privada, um hospital de grande porte na Serra do Curral, que é o Instituto Horizonte. Eu acho que cada vez mais que Belo Horizonte criar condições favoráveis para que unidades de saúde, equipamentos de saúde, possam implantar e contribuir, atender a população, seja ela a população pobre, seja ela todos os usuários do SUS, ou seja a medicina privada, isso é importante. A aprovação daquele projeto, ele tem 7 anos que tramita na Câmara de Vereadores. Eu, enquanto vereador, que estava lá na época, fui um dos que defendeu ardorosamente para que a cidade pudesse criar as condições
para implantar ali não só um hospital oftalmológico, como era inicialmente, mas um hospital geral e que atendesse e com foco na oncologia. Belo Horizonte, para mim, na última semana, ganhou um presente para a área de saúde, para a sua população, numa questão que demanda cada vez mais, que é a área oncológica, que tem aumentado essa demanda. Seja ele privado, seja ele através do SUS, nós, com o andar da carruagem e da idade, nós estamos sujeitos a ter essa necessidade. Então, quando você coloca um equipamento desse, é muito importante. A Câmara de Vereadores tem que estar atenta. Às vezes, não é uma questão de saúde, especificamente, mas é uma questão que melhora as condições da saúde. Ao longo dos anos, o debate, a discussão para a aprovação da implantação daquele projeto na área oncológica, que vai ser um hospital mais geral também, eu acho que é um grande ganho. E que a Câmara de Vereadores soube, ao longo dos anos, perceber a importância da implantação daquele equipamento. Eu estou citando um exemplo desse. Eu acho que a gente precisa ampliar as equipes do atendimento básico, é preciso que a rede pública básica ela tenha medicamento adequado e na quantidade necessária para o atendimento. Nós não podemos deixar, como que nós já presenciamos ao longo dos anos, que as filas para o atendimento ou para cirurgias, mesmo as eletivas, criassem um distanciamento enorme entre a necessidade e o tempo de atendimento, igual já vimos. O vereador tem que estar atento, fiscalizando, mas ele tem que ter uma capacidade muito grande para perceber. Quem define, quem orienta, quem formula as políticas para a área de saúde são os especialistas da área de saúde, referendados pela administração. O vereador tem que ter essa compreensão e essa leitura mais abrangente. Não precisa necessariamente de ser médico para ser um bom gestor. Nós já tivemos, inclusive, ministros da saúde que não eram médicos. Infelizmente, nós temos um general hoje que parece que não entende. Mas se for um bom gestor e entender da área de gestão pública, pode ser um ministro da saúde, pode ser um prefeito, como que, para poder atender a saúde, nós teríamos que necessariamente ter um prefeito médico, um prefeito da área de saúde? Não, né? Nunca. Ou um engenheiro para cuidar das enchentes da cidade? Não. O gestor público ele tem que ter uma visão abrangente da cidade e dos problemas que nós temos. Então, cabe ao vereador dedicar, estudar, ter a compreensão para debater qualquer assunto e ter um ouvido muito atento, ser um ouvinte, mais ouvinte do que falante, das demandas e das necessidades, e ter a capacidade de buscar a orientação daqueles que têm o conhecimento técnico, científico na formulação. Eu acho que isso é que precisa que um vereador atue numa cidade do porte de Belo Horizonte. Nós precisamos estar atentos a essas demandas e compreendê-las na sua totalidade. Bom dia, meu nome é Adriana Coutinho. Eu queria fazer um comentário, o candidato Cacheta falou aí a respeito das comissões municipais de saúde, de transporte, de habitação, e a gente sabe que a maioria absoluta da população desconhece e não participa, embora não seja o papel do vereador, mas você acha que pode haver alguma proposta para fomentar isso na população, para despertar esse interesse da população de participar dessas comissões? Esse diálogo... Obrigado pela pergunta. Eu não tenho dúvida nenhuma. A sociedade precisa se organizar, se mobilizar ao redor dos seus interesses específicos ou dos interesses mais gerais da cidade. Quando o assunto específico de habitação precisa ser trabalhado, principalmente para a população que mais necessita de uma moradia, da habitação popular, é preciso que o Conselho de Habitação esteja organizado, porque ele é que referenda, define os projetos do Executivo, é ele que estuda os recursos e define os recursos para os empreendimentos, especificamente na área da saúde. Quando nós temos problemas na cidade de acolhimento de uma população necessidade, principalmente de criança e adolescente, os conselhos tutelares têm um papel fundamental, né, que é uma necessidade. Então,
a sociedade se organizar, se mobilizar para participar da vida política, social, cultural da cidade é muito importante. O Conselho Municipal de Cultura, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, tem um papel fundamental de buscar alternativas junto à classe artística, cultural da cidade, que foi um dos segmentos mais afetados. Então, a Lei Aldir Blanc, que foi aprovada, o papel que a Secretaria e a Fundação Municipal de Cultura, a Fundação, tem é fundamental de agilizar os procedimentos para atender às necessidades da classe artística. Então, falei de cultura, falei da questão social, do atendimento à criança, adolescente, idoso, a questão da saúde da mulher, especificamente sobre nós estamos num hospital cujo foco e atendimento principal é a mulher. Temos que ter um olhar mais dirigido para isso, evidentemente, não como conhecedor da necessidade, um apoiador das políticas que atendam às necessidades da política pública de saúde que atenda a mulher, formulando, debatendo, discutindo as necessidades da política que nós fizemos na Câmara de Vereadores. Eu me lembro, inclusive, que o doutor João esteve presente numa audiência pública que nós chamamos para discutir a questão das maternidades em Belo Horizonte, que tinha algumas maternidades fechando, e que foi fundamental aquele debate através da Câmara de Vereadores, para poder tratar do assunto. Adriano, tentando sintetizar, é a sociedade se mobilizar para participar, e o vereador tem um papel fundamental de ajudar na organização, na mobilização e na participação da sociedade em cada área específica que a sociedade demandar. Obrigada pela resposta. Bom dia a todos. O Cachê, o que eu queria perguntar, assim, da área da saúde, acho que você já colocou muita coisa, acho que importante que pode ser feito. Eu sou morador da região aqui, desde os 7 anos de idade. E a gente viu que o Belo Horizonte cresceu, o município, o bairro aqui também cresceu muito, muita coisa melhorou, mas eu vejo que certas coisas ainda deixam a desejar, e às vezes passam várias administrações, e ainda eu tenho um córrego aqui atrás, por exemplo, da Basílio da Gama, eu desde menino em que a gente passava ali, às vezes pisava naquela água suja lá, e hoje a gente vê que o córrego continua lá. Não, isso aqui que eu estou colocando como referência, a gente sabe que na cidade está espalhado por várias regiões, e com certeza isso impacta na saúde, né? Claro. E se você tem alguma coisa que você está pensando, que possa tentar priorizar, porque eu acho que são muitas coisas que têm que ser feitas, mas eu acho que algumas coisas têm que ser priorizadas. E nesse sentido que está no meio aqui do bairro aqui, ao longo, e a gente sabe que isso tem prejudicado a população em torno disso. A canalização aí da Avenida Basílio da Gama, do Temer, ela parece que foi aprovada há muitos anos, tem mais de 10 anos, parece, no orçamento participativo, e até hoje não entrou nos planejamentos, na programação do município para essa obra. Eu estou falando que foi uma coisa que teve participação da comunidade, foram várias obras que concorreram na época, e essa aqui foi a vencedora aqui nessa região, e até hoje nunca fizeram esse troço aí, né? Eu não sei como é que ficou essas obras que foram aprovadas anteriormente pelo orçamento participativo, que ainda não foram executadas, como é que ficou esse negócio? Nós temos algumas questões em relação à obra na cidade, e eu já fui superintendente da SUDECAP, e a questão do orçamento participativo, muitas obras dessas eram de responsabilidade de execução da SUDECAP ou da URBEL, basicamente, né? As mais localizadas em vilas e favelas. O orçamento participativo é um instrumento extremamente democrático, importante de participação, e que a necessidade dele, eu estou dizendo isso aqui, só referendo à minha resposta anterior, que é a participação da sociedade em todos os segmentos. Ramon, essa questão da Basílio da Gama especificamente, eu não me lembro qual que é o projeto, qual que é a execução, qual que é a necessidade da intervenção de engenharia e da intervenção financeira, do custo financeiro dessa obra, né? Eu sei que melhorias na Basílio da Gama já foi feita ao longo dos anos. A Basílio da Gama...
que ainda resta, né? Eu me lembro de participar de inauguração aqui na Basílio da Gama, de parte dela, das melhorias e da urbanização feita. Esse trecho específico, eu não me lembro, eu estou fora da administração há muito tempo, então você não acompanha o projeto específico que está ali. Eu acho que o que nós podemos fazer, e aí é um comprometimento meu, uma vez com o mandato, a gente se elegendo, é a gente conversar de maneira organizada para conhecer de direito o projeto, que eu preciso conhecer. Nós discutimos com a SUDECAP, falando SUDECAP, que é o órgão da prefeitura, responsável por isso. Então, nós discutimos quais são os entraves, quais são as dificuldades, que ainda não levou à urbanização completa da Basílio da Gama, né? Eu me lembro que era uma avenida que sempre inundou, sempre criou problema para os moradores próximos da Basílio da Gama, e que você está dizendo que ainda tem esse trecho que precisa ser feito. Estamos juntos na busca de solução. Acho que vereador é isso. Vereador, não, eu vou fazer. Vai nada. É conversa. Vereador pode trabalhar, pode ir atrás do prefeito, do executivo, conhecer os problemas, organizar a sociedade, a comunidade ao redor, para brigar para que o executivo realize, né? Vereador não faz obra. Não estou dizendo que você está afirmando isso, não. Mas tem muito vereador que promete fazer obra, né? E isso é um equívoco. Vereador conhece os problemas e busca soluções junto ao executivo. E isso eu me comprometo a fazer, reforçando o orçamento participativo, que mais de 1.000 obras foram executadas pelo orçamento participativo, que foram definidas nas prioridades da população, da comunidade local ou próximo ali daquela necessidade. No governo atual, na administração atual do prefeito Calil, ele preferiu, tomou uma decisão de continuar a execução de várias obras que estavam na fila e não criou mais rodadas e assembleias do orçamento participativo para aprovação de novas obras. Então, eu acredito que teve uma vazão bastante grande daquelas que estavam na fila e que é preciso retomar a discussão, até porque recuperar o espaço democrático importante do orçamento participativo para continuarmos atendendo às necessidades da cidade. O orçamento participativo é muito político. O que não é quando você está discutindo prioridades da sua comunidade, do seu interesse? Você está discutindo como que a política pública pode ajudar a resolver aquele problema. Então, fazer política da melhor qualidade é importante. A sociedade se organizar, se mobilizar e pressionar o poder público, independente do prefeito que tiver naquele momento. Então, isso é importante, a retomada do orçamento participativo da habitação, para também ampliar e avançar na política de habitação na cidade, é muito importante. Eu estou me comprometendo com você, debruçar um pouco mais sobre a questão da Basílio da Gama e, juntos, a gente poder... Perfeito, eu acho que está correto. Você conhece muito bem o da Basílio da Gama porque mora na região. Agora, problemas iguais a esse, com certeza, nós temos em outras partes da cidade, né, que eu também conheço parte deles. E é essa experiência minha que ajuda para a gente poder estar tratando dos problemas e, como vereador, ajudar na solução. Obrigado, Raul. Mais alguém aí, gente? Ninguém mais quer fazer pergunta? A gente recebeu uma pergunta aqui em relação à creche do Sofia. A creche do Sofia está desempenhando um importante papel durante a pandemia. Ouviu a demanda de se manter aberta sem casos de Covid. Queria parabenizar a diretoria da creche e orientá-las pela ciência e segurança da criança. Atende às mães que estão trabalhando no hospital, escuta a função social e a ação baseada na ciência. Então, a creche vem desempenhando papel, mesmo durante a pandemia, e tem desempenhado um bom papel.
O que você pode falar sobre isso? O que você pensa nessa relação do hospital com as crianças? A creche do Sofia, ela virou uma referência nessa discussão de como que as famílias e as escolas iam se organizar para voltar ao convívio coletivo presencial. A creche aqui de Sofia se tornou essa referência exatamente porque, com todos os cuidados necessários, a creche funcionou, esteve funcionando, e é uma necessidade das famílias e dos trabalhadores ter o local para deixar seus filhos para poder desempenhar a sua função. Como que os profissionais de saúde vão atender virtualmente? Estão na linha de frente, estão atendendo e salvando vida. Então, essa questão específica da creche do Sofia, ela foi um exemplo. Agora, você tem questões muito polêmicas, por exemplo, na educação. O voltar ou não às aulas presenciais, a necessidade disso. Os profissionais da educação já tiveram contaminação muito grande em vários lugares, como no Amazonas, com a volta às aulas presenciais lá, também no Rio de Janeiro. Eu acho que quem tem que tratar dessa questão são os segmentos envolvidos, a sociedade organizada, para poder discutir qual a melhor maneira. E aí tem um dado fundamental. Os profissionais da saúde, os epidemiologistas, conhecedores dessa situação de epidemiologia, das curvas, como é que elas estão, e o distanciamento social ficou mais do que claro a importância dele, nós precisamos debater, discutir. Agora, qual que é o momento adequado? Quem deve dizer isso na situação são os profissionais. Aqui, especificamente, é um caso muito específico. É uma unidade de saúde, onde os profissionais de saúde precisam ter seus filhos, as mães precisam de ter a tranquilidade de estar próximo dos filhos, inclusive, para exercer suas funções. Então, eu acho que é um caso específico e que cumprimento, que foi um exemplo, uma discussão que norteou esse momento agora da pandemia, como conviver presencialmente, coletivamente, na necessidade que a pandemia impunha, né? Eu quero cumprimentar o Sofia por ter tido o discernimento e a capacidade de enfrentar esse problema dessa maneira. Eu acho que a questão da creche do Sofia é um ponto fora da curva, da discussão mais geral do convívio coletivo, da presencial durante a pandemia. Mas que deu certo, deu, e que foi fundamental e que virou uma referência e que merece ser tratado como referência para o debate mais geral. Bem, se tiver alguém com mais alguma pergunta aí... Tá? Bom dia, prazer, Cacheta, falar contigo. Em relação a essa questão da creche, está ouvindo, ok? Eu só queria perguntar o seguinte, realmente... Está dando para ouvir? Sim, Ellen, tudo bem. Em relação à questão da creche do Sofia, realmente é um exemplo, né, na cidade para poder se seguir. A gente sabe que as empresas normalmente não conseguem ou não têm essa questão de priorizar esse suporte às mulheres, né, porque toda empresa vai ter um percentual de mulher e essas mulheres... Travou. Ô, Ellen, parece que é a sua internet. Esse suporte para poder desempenhar esse suporte da MEI, né, que é importantíssimo para as mães. Tem a questão das empresas, né, privadas, que aí é um problema desse suporte da creche, mas tem o suporte da UMEI, que a gente não sabe exatamente se suporta essa quantidade de crianças em Belo Horizonte, se tem alguma frente, né, que você tem conhecimento que pode ser acompanhado mais de perto para poder garantir esse acesso. O Ellen, acho que você devia repetir, porque teve uma hora que falhou aqui a comunicação, tá? A internet falhou, tá? Ok. Tem jeito? Deixa eu repetir, então. É só o que o Cacheta pode falar em relação
as UMEIs, né? Os projetos que estão seguindo, que a gente vê as construções das UMEIs, que é um grande suporte para as mães, né, de baixa até média renda, né? Se tem alguma frente que ele tem conhecimento, que as mães podem, de repente, até fazer um apoio também para ver se suporta na cidade de Belo Horizonte a quantidade de crianças que tem para poder ter acesso. Ellen, a educação infantil em Belo Horizonte, ela é muito referenciada em nível nacional. As UMEIs são uma referência na qualidade e no atendimento à educação básica. É claro que há uma necessidade grande de termos esse atendimento, tanto é que a disputa para ter filho na UMEI é muito grande, né? Agora, me parece que o estudo que a Secretaria de Educação tem em relação à demanda das UMEIs é um estudo eficiente e que baliza a construção e a implantação de novas UMEIs. É claro que as UMEIs, com a sua rede, ela não irá conseguir atender toda a demanda que tem, mas pelo menos a demanda de uma população que precisa efetivamente ter o acesso às UMEIs. Tem associação de mães pela educação, que eu acho que é muito importante, foi criada a partir do movimento no Colégio Loyola, que tem debatido muito essa questão do papel das mães, da família, da discussão sobre as UMEIs, principalmente na educação infantil. Também a Frente pela Educação Democrática também tem participado, tem debatido. Eu mesmo já fiz uma discussão sobre isso. É um assunto polêmico. Os profissionais, através dos seus sindicatos, das suas entidades, têm as suas visões próprias enquanto categoria, e das condições também para a prática do ensino presencial ou pela prática do ensino à distância, com as debilidades que nós temos, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista de comunicação. Você mesma, participando agora desse debate aqui, teve interrompida a sua fala por problema de comunicação, problema da internet. Você imagina isso na comunidade onde os equipamentos não são adequados, os pacotes de internet não são suficientes, como é que nós teremos essa discussão à distância? Eu estou colocando um conjunto de coisas, não é para fugir à sua pergunta, mas é para dizer da complexidade que temos em tratar a questão de volta às aulas. Se fosse uma questão mais fácil, de compreensão, já tivesse no horizonte isso aí, o país inteiro já teria dito, vai voltar ou não vai voltar. O que nós temos feito é um acompanhamento por parte dos governos, sejam estaduais ou até governos municipais, colocando a necessidade de ter as condições adequadas, ideais, para a volta da atividade presencial. É um problema muito complexo, não é fácil de discutir isso aí, a não ser em casos muito específicos, como o caso vitorioso que conseguiu discutir e praticar como a creche do Sofia. A gente tem mais uma pergunta aqui. Você tinha citado mais cedo as questões da vacina e do posicionamento do governo federal contra essa vacina, já demonstrou seu descontentamento com isso. A pergunta do nosso internauta é a seguinte: o que você, como vereador, poderia fazer para pressionar o governo federal nesse sentido? Qual o papel do vereador para tratar a saúde, nesse caso, da vacina do coronavírus, a Covax? Primeiro, eu acho que o vereador tem que ter o discernimento da política equivocada, errônea e pouco comprometida com o povo por parte do governo federal nas orientações gerais do Ministério da Saúde nesse momento. Se não tiver essa compreensão, vai continuar defendendo ideologicamente o governo federal através das medidas que Bolsonaro tem tomado e com as quais eu não concordo. Eu acho que elas são equivocadas, elas não levam em consideração o conhecimento técnico, científico
dos profissionais extremamente qualificados da área de saúde, seja no Ministério da Saúde, seja nos estados, seja nos municípios. São eles que têm que dar a última palavra sobre o conhecimento da formulação de políticas da saúde. São eles. Nós temos epidemiologistas extremamente competentes no país, que são referência, inclusive, em nível internacional. Nós temos epidemiologistas, profissionais nossos, nos grandes institutos de saúde no mundo inteiro, inclusive dando entrevistas o tempo inteiro nesse momento de crise, os nossos profissionais em Londres, ou na Fiocruz, ou nos Estados Unidos, ou onde quer que seja, nós os vimos fazendo isso. Essas pessoas precisam ser respeitadas no seu conhecimento. E esse conhecimento é a serviço da sociedade e do próprio Ministério. O que um vereador pode fazer para isso? Voltando à questão do papel do vereador de fiscalizar, de debater e de, no debate, procurar desmontar respeitosamente, mas os equívocos das ideias fundamentalistas ou negacionistas que estão em curso nesse processo todo. Nessa questão da vacina, não interessa a origem da vacina, interessa a eficácia dela e a capacidade dela ser distribuída no mundo inteiro e que ela não seja privilegiada aos países mais ricos que podem comprar a vacina ou que conseguem até piratear, como foi pirateado, equipamentos de atendimento aos pacientes de Covid, como nós vimos, os respiradores que foram interceptados, que estavam vindo da China, que os Estados Unidos interceptaram. Então, são questões dessa maneira que o vereador tem que ter, primeiro, conhecimento, tem que ter capacidade de discutir, debater, desmontar essas teses equivocadas, errôneas, organizar a sociedade, mobilizar a sociedade em defesa dos interesses coletivos, dos interesses dela. É isso que o vereador deve fazer. E é isso que eu me proponho com essa experiência de que a sociedade organizada é que pode modificar os rumos da sociedade. Se não tiver organizada, e se o vereador não tiver muito colado no povo, o vereador faz muita bobagem, muita. O vereador tem que estar ouvindo, organizando, se referenciando na ciência e referenciando nas necessidades que coletivamente a sociedade discute seus problemas. Eu acho que esse é um papel do vereador nesse momento importante. Essa questão da vacina, eu acho que é isso. Nós temos que desmontar essas teses negacionistas aí. Inclusive dizer que o Bolsonaro precisa ficar calado e deixar o ministro da Saúde, que nesse caso específico está correto e precisa investir na saúde, seja na vacina, seja ela chinesa, americana, britânica, onde ela estiver. Mas o ministro agora está com Covid, né? Se tivesse tomado a vacininha antes, né? Se tivesse pronta, né? Você entendeu? Talvez não estava com Covid. Sim, essa vacina que ninguém pode chamar vacina chinesa, não é vacina chinesa, isso é uma forma pejorativa, é uma vacina produzida conjuntamente com uma indústria farmacêutica chinesa, com o Instituto Butantan de São Paulo, que é uma instituição muito séria, é uma instituição centenária. O Instituto Butantan, ele é conhecidíssimo e é extremamente respeitado. A gente tem hoje no mundo inteiro. Tá? O editorial do Globo hoje fala exatamente isso, que o negacionismo e a politização que se fez da questão da Covid, da vacina, é um atentado contra o povo brasileiro, é nessa linha. E negar a ciência, negar a eficácia de vacina, é um atentado, é deixar a população brasileira, primeiro, na dúvida, aqueles que não têm muito conhecimento, e segundo, deixar à mercê de uma doença brutal que já matou mais de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro e mais de 150 mil pessoas no país, né? E que foi o tempo todo negado. É uma gripezinha, vai morrer aí 6, 7 mil. O tal do hambúrguer, do madeiro, não, vai morrer uns 6, 7 mil. Primeiro que não morrer um já é um problema, do ponto de vista ético, do ponto de vista humano. Agora, não, vão morrer uns 7, 8 mil pessoas.
a gente tem que boicotar mesmo o hambúrguer dele, mostrar o atraso e a exploração dele em cima de seus empregados. Se morrer 6, 7 mil, tá bom. Ora, bolas. E esses são os apoiadores que têm dessas teses fascistas, dessas teses atrasadas, negacionistas da ciência. Tem mais uma pergunta aqui, na verdade, é uma pergunta diferente. Ultimamente, a Sofia teve alguns problemas financeiros severos e teve um apoio, um certo apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, que, segundo palavras do próprio prefeito, ele não deixaria nenhum hospital público fechar enquanto ele estivesse na gestão. Você, como vereador, a gente não sabe quem vai ser o próximo prefeito, como você pode manter essa política e evitar que hospitais públicos fechem as portas? Eu acho que, primeiro, a postura da Prefeitura de Belo Horizonte, do prefeito Calil, em relação às questões da saúde, foram extremamente firmes e assertivas em relação à pandemia, em relação à assistência, em relação ao atendimento da saúde básica em Belo Horizonte. Então, é preciso constatar isso. A assertiva, a forma correta, como a Prefeitura conduziu a questão da saúde nessa administração desses 4 anos e que está findando agora. Segundo, a questão dos equipamentos de saúde. A Prefeitura de Belo Horizonte, como nós dissemos aqui, ou qualquer prefeitura, ela faz a gestão pública da saúde com os recursos que lhe são encaminhados, do governo federal, do governo estadual e os próprios recursos do município. Então, essa gestão, se nós concordamos, e como eu afirmei ainda há pouco, a postura adequada, correta que a Prefeitura teve em relação à saúde, eu acho que está no caminho certo, no caminho correto. Nós temos que apoiar as medidas da Prefeitura, algum projeto de lei na área de saúde ou medidas administrativas que sejam encaminhadas e que o vereador não é dono da verdade, ele precisa discutir com a comunidade acadêmica, científica, hospitalar de Belo Horizonte, reconhecer, através de audiências públicas, reuniões públicas, que aquelas proposições são adequadas e corretas, nós devemos apoiá-las, independente do prefeito que ganhar essa eleição. Eu acho que é assim que um vereador tem que atuar de maneira responsável. Mas, como tudo indica, o prefeito Calil tem uma preferência enorme. E como eu estou avaliando que ele teve uma postura adequada, a prefeitura uma postura correta em relação à saúde e outros aspectos de Belo Horizonte, da administração em Belo Horizonte, eu acho e acredito que ele, através das pesquisas que estão postas, será novamente prefeito e deverá continuar na linha das políticas que ele implementou e que ele disse publicamente e que, na prática, elas aconteceram. Apoiar o Sofia é obrigação de qualquer prefeito, não só pela história do Sofia, mas como o que o Hospital Sofia Feld, uma maternidade, representa no contexto nacional, de ser a maior maternidade do país, não só de atendimento, mas na qualidade e na sua relação humanizada com o paciente que aqui demanda. Então, essa questão do Sofia especificamente é isso, e a questão da saúde é defender, e aí eu defendo e apoio o prefeito Calil nas medidas que ele tomou, tanto para a saúde quanto em outras áreas também. Ô, gente, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou fazer um comentário aqui para a gente encerrar, então, esse bate-papo aqui com o Tarcísio. Em primeiro lugar, eu vou fazer um depoimento pessoal. Eu conheço o Cacheta desde muitos e muitos anos, desde que nós éramos estudantes. Literalmente 40 anos. 40 anos. Nós estávamos lá no movimento estudantil, militando contra a ditadura, embora tem gente que acha que não houve ditadura no Brasil, mas houve, foi uma ditadura cruel, sabe? A gente estava lá militando contra a ditadura e tal, e por acaso também, aí nesse período todo, eu conheci também a irmã dele, aí ele virou meu cunhado, ele é meu cunhado porque eu casei com a irmã dele, mas eu já conheci ele antes disso. Então, assim, eu conheço toda a trajetória do Cacheta, tudo que ele já fez, já foi vereador em Belo Horizonte, projetos importantes, teve uma atuação muito boa na Câmara de Vereadores,
E eu, particularmente, acho que a Câmara de Vereadores precisa melhorar a qualidade dos seus vereadores. Na média, a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte hoje, na minha opinião, é muito ruim. Sabe? Não tem um conjunto de vereadores preocupados realmente com, como o Cacheta já disse, com a cidade como um todo. Cada um está lá defendendo interesses pessoais e individuais mesquinhos. E a Câmara de Vereadores precisa melhorar. Então, vereadores, como o Cacheta na Câmara de Vereadores, só vai acrescentar qualidade à Câmara de Vereadores de Belo Horizonte e vai ser melhor para a população de Belo Horizonte. Então, não estou falando aqui nem em relação ao Sofia Fel, estou falando como cidadão dessa cidade, que eu adotei como minha, que eu vim para cá já tem mais de 40 anos que eu vivo em Belo Horizonte, e nós, cidadãos de Belo Horizonte, temos que ter essa preocupação, quais vereadores estarão na Câmara de Belo Horizonte, uma cidade tão importante nesse país, e que precisa realmente de vereadores competentes que se preocupem com a cidade como um todo. E não é o que tem hoje na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Então, assim, independente de quem as pessoas vão escolher, pensem nisso. Eu acho que o Cacheta é um desses vereadores que vai trazer qualidade, vai melhorar a qualidade dos representantes do povo de Belo Horizonte, lá na Câmara de Vereadores. É isso que eu gostaria de dizer para vocês. Eu estou falando aqui em meu nome pessoal, em relação a essa questão do Cacheta como candidato a vereador. Se alguém tiver mais alguma questão para fazer, tudo bem. Se não, tá? Do Carlos Prates, tá? É com muita alegria, primeiro, ver como o depoimento que o João acaba de falar aqui, da nossa história pessoal, e que ela acaba se confundindo com a história de Sofia, porque eu já conheci o João, estudante de medicina, aqui no Sofia, então é muitos anos de dedicação. Então, com a história pessoal, a história profissional dele e do Sofia acaba se confundindo no meu conhecimento, se misturando no meu conhecimento. Então, a história do Sofia, da sua forma de atuação, do seu sofrimento, das dificuldades ao longo dos anos, e ver o Sofia hoje da maneira que é, sem, provavelmente, ter resolvido os problemas, principalmente financeiros, de ampliação e da demanda que tem. Provavelmente, essa será a luta eterna que o Sofia vai viver. Mas a ampliação para o Carlos Prates, com uma unidade de atendimento à saúde, principalmente o atendimento ginecológico, como eu já visitei, conheço, e a recuperação de um espaço importante como equipamento de saúde na cidade, é muito importante. Isso vai dar mais condição de atendimento aqui no Sofia, como maternidade, e dá mais condição de atendimento à saúde da mulher em outras áreas específicas. Então, primeiro, a constatação é essa, é da alegria do Sofia estar conseguindo, e aí, mais uma vez, a presença e o dedo e a determinação do doutor Ivo, muito importante, de todo o corpo clínico e diretivo do Sofia e dos seus funcionários. Eu conheci a unidade que eu já conhecia pelo lado inverso, eu conhecia pelo fundo, que era a Vila São Francisco, uma unidade de risco, uma vila de risco ali no Carlos Prates, e que corria risco da antiga maternidade Frederico Ozanam desmoronar literalmente no barranco em cima da Vila São Francisco. Então, ver a recuperação daquele prédio, que foi a maternidade Frederico Ozanam, ver as instalações que estão sendo colocadas ali, o atendimento às pacientes com o foco na saúde da mulher. É muito bom, para Belo Horizonte é muito importante, e nós precisamos de novos Sofias, que ousam, que brigam, que choram as suas dificuldades, que vai ensinando as pessoas como se pratica uma medicina humanizada. Eu acho que
Esse é o grande legado do Sofia, como uma unidade de saúde, como uma maternidade, que é a relação democrática da instituição com a comunidade. E também que onde os servidores, os empregados, os funcionários da maternidade cada vez se qualificam mais. Eu tive a oportunidade de ver a sala de treinamento, de formação, de treinamento dos empregados do Sofia, que são os profissionais da saúde, que vão se qualificar para cada vez atender melhor, seja a simulação de um parto, seja a simulação de um atendimento de emergência a uma parturiente. É uma coisa muito gostosa, prazerosa e muito importante para a cidade ver esse salto que o Sofia dá. E é importante reconhecer o papel dos agentes políticos que tiveram a percepção de colocar as emendas no orçamento para que a maternidade Sofia Feldman pudesse receber esses recursos para implantar aquela unidade. Aí está a importância do papel do agente político, seja vereador, deputado, principalmente deputado, onde as emendas de orçamento são impositivas para projetos como esse de Sofia. Então, é com muita alegria que eu vi a unidade Carlos Prates e que está estampado na porta dela, com letras garrafais lá, de maneira assim, muito orgulhosa por parte do Sofia, 100% SUS, o que não é muito fácil, não, mas que é um desafio, mas que também é uma vitória da história dessa maternidade aqui ao longo dos anos, sobreviver da maneira que sobreviveu. É assim que eu vejo a ampliação do Sofia para o Carlos Prates. Para o Carlos Prates? Não, para a cidade, e que está localizado no Carlos Prates, naquela antiga maternidade. Então, gente, com essas últimas palavras aí do Cacheta, a gente vai encerrar esse bate-papo hoje. Eu acho que é importante que nós aqui do Sofia possamos conhecer os candidatos a vereador, as suas propostas, o que eles pretendem lutar para que Belo Horizonte seja uma cidade cada vez melhor para todos nós que vivemos aqui e que gostaríamos, sim, que ela realmente fosse uma cidade cada vez melhor. Então, nós vamos encerrar por hoje. Eu agradeço a todos e todas a participação e bom dia para vocês. Muito obrigado, eu que agradeço aí ao Sofia por estar nos recebendo aí hoje. Muito obrigado e parabéns por estar com esse programa eleitoral do Sofia aí, tão democrático, tão importante para ouvir todo mundo. Muito obrigado.